O tema da mensagem é o precioso sangue da cruz. O precioso sangue da cruz. Alguns irmãos estão se conectando e nós vamos começar hoje com a mensagem. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo, usando as Escrituras, ministre profundamente Cristo e a sua obra a cada um de nós. Tira as escamas, faz-nos ver, entender e crer no Senhor Jesus Cristo, que por amor se deu a nós naquela cruz. Dá-nos entendimento desta obra maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa obra da cruz. Queremos abrir nosso coração, receber com mansidão esta verdade, esta palavra que é poderosa para nos salvar. Abençoa esta tua igreja, glorifica o teu nome por meio desta pregação. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma pergunta. Aquele precioso sangue da cruz foi derramado para quem? Para mim, para nós, em nosso favor, para nos salvar. Diga amém. Esta é uma verdade bíblica. É assim que eu vejo na Bíblia. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Romanos 5. O precioso sangue de Jesus foi derramado como pagamento do nosso resgate. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue. Sublinha na sua Bíblia: precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como me alegro com passagens como estas. Irmãos, quando eu começo a ler rápido, não é por causa do tempo. E você abriu e começa a ler comigo bem alto também. Essa igreja é uma igreja que lê a Bíblia o tempo todo. Aquele sangue foi o preço, pagamento do preço do nosso pecado. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Nunca houve algo tão valoroso como o sangue de Jesus. Eu não conheço. Eu não conheço. O sangue foi fundamental para que pudéssemos ser justificados diante do juiz de toda a terra. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Você não faz ideia do que é isso. Quando naquele dia, o dia do juízo, muitos vão estar tremendo de medo diante de Deus. Você vai ter paz, porque você creu na obra da cruz, e você foi incluído na cruz, juntamente com Jesus, e o sangue de Jesus te cobriu. Naquele dia, você vai louvar a Deus, porque você um dia foi justificado pelo sangue de Cristo. Isto é segurança total. O que este mundo pode trazer essa segurança? Me diga. Eu não conheço nada, nem ninguém que me dê a segurança naquele dia, senão o sangue da cruz. Por isso eu estou dizendo que esse sangue é precioso. Sim? Vamos lá. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso é cristianismo. Isso é salvação. Jesus Cristo, e este crucificado, morreu
e nos incluiu em sua morte e ressurreição. A morte de Cristo, a cruz ali, foi para nós também. Nós somos participantes juntamente com Cristo naquela cruz. Aquela cruz foi levantada para nós. Amém? Maravilha. Era necessário que todos morressem, porque todos pecaram. 2 Coríntios 5,14, precisa abrir, mas lá fala: um morreu por todos, logo todos morreram. Porque você e eu precisávamos morrer em Cristo Jesus. O nosso velho Adão precisava morrer com Cristo. É que a cruz foi levantada para nós. Eu vejo nisso tudo o amor de Deus por nós. A cruz é a maior prova de amor por nós. Ninguém tem maior amor do que este, a de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Por isso eu creio que nunca ninguém nos amou tanto quanto Jesus. Ninguém. Não há maior amor do que este, a de dar a própria vida. E foi o que Jesus fez. Não há nada mais crucial do que a cruz de Cristo, porque só por meio dela o pecador pode ser salvo. Eu não conheço nenhum outro recurso que Deus deu à humanidade para ser salvo do pecado. Eu não conheço. O crucificado é salvo pela cruz de Cristo, porque além de ele ser salvo do pecado, ele é regenerado, feito uma nova criatura, porque na cruz Deus tira o velho homem, e na ressurreição ele nos dá um novo homem em Cristo Jesus. Cristo passa a habitar em nós, e isto é salvação, a salvação que está em Cristo Jesus. Você recebe essa salvação em Cristo Jesus por meio da operação da cruz. Existe algo mais valioso? Eu não conheço. Eu não conheço. Não tenho dúvidas, Lécio, que Deus levantou a cruz em favor dos homens, dos pecadores. Estaríamos irremediavelmente perdidos se o precioso sangue da cruz não tivesse sido derramado no monte do Calvário. Se não tivesse havido a cruz, não haveria esperança de salvação para ninguém. Todo mundo ia queimar no inferno. Eu creio que aquele sangue águida fez os olhos do Pai brilhar. Eu vou explicar daqui a pouco, só estou adiantando um pouquinho aqui. Para mim, eu falei, a cruz é motivo mais do que suficiente de eu ir para o culto, adorar a Deus, servir a Deus por toda a minha vida. A cruz é tudo suficiente para eu ser um cristão sincero e verdadeiro. Eu creio que um crucificado nunca deixará de congregar e adorar aquele que deu a vida por ele. Se uma pessoa fala que é crucificado por essa cruz, mas não está nem aí com o Senhor Jesus, Maria José, eu não acredito. Eu não acredito. O pastor precisa cobrar dos cristãos regenerados para irem ao culto. Eles vêm de todo o coração. A Escritura não deixa nenhuma dúvida de que o sangue da cruz foi em favor dos pecadores, dos injustos. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isso, vamos ler, gente, algo, tá bom? O justo pelos injusto. Aquela cruz foi um justo morrendo por nós, os justos. O precioso sangue precisava ser derramado. Precisa abrir mais. Hebreus 9, 22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. O precioso sangue foi para nos remir. Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção em Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Se não houvesse o sangue de Jesus, ninguém seria salvo do pecado. Ninguém. A pior coisa que existe para o ser humano é o pecado, é ser escravo do pecado. O pecado é desgraça para a raça humana. É a maior desgraça da humanidade. Graças a Deus que o sangue nos salva, nos redime dos nossos pecados. Você está entendendo um pouquinho? Por que o tema dessa mensagem é o precioso sangue da cruz? Está entendendo um pouquinho? Sim? Para mim é tão claro. Meu coração transporta em poder conhecer a obra da cruz, em poder ser beneficiado pelo sangue da cruz. Eu sou imensamente grato, eternamente grato ao Senhor Jesus por este sangue. Alguém tem dúvida que o sangue da cruz foi derramado em nosso favor? Alguém tem dúvida? Não? Amém? Até aqui, Paulo Roberto, nós falamos da cruz e seus efeitos no sentido horizontal. Aqueles braços estendidos do Senhor te alcançou, me alcançou, alcançou milhões e milhões, continua e continuará alcançando, porque os efeitos da cruz não cessarão. Os homens serão beneficiados pelo sangue da cruz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ela foi erguida para nós. Louve ao Senhor. Louve a Deus que levantou aquela cruz para você. Porque se não fosse isso, você nunca seria salvo. Eu não tenho dúvidas que foi totalmente em nosso favor. Porém hoje, meu Deus, quero falar de algo, primeiro, que é bíblico. Segundo, que pouca gente fala. Mas que esta igreja que ama a obra da cruz, ela precisa saber. E eu mostro, irmão Elias, porque passa ano em ano, sempre Deus revela aspectos maravilhosos da cruz. Parece que não tem fim as verdades maravilhosas que provém da cruz. A luz que irradia da cruz para a igreja não cessa. E eu quero trazer para a igreja hoje mais uma grande verdade da cruz, porque ela não foi levantada somente por você, pecador, somente por nós, pecadores, mas ela foi levantada também para Deus. Essa é uma outra grande verdade da cruz. O próprio Deus levantou a cruz para Ele mesmo. Parece estranho, né? Mas a Bíblia mostra isso. Trata-se do sentido vertical, para cima. Ela foi levantada por Deus e para Deus. Eu creio
Anderson, que mais do que qualquer pessoa, a pessoa que mais esperava o sangue da cruz foi Deus. Por isso que eu disse que os olhos dele brilharam quando o sangue foi derramado naquela cruz. Deus aguardava ansiosamente a redenção, a obra da cruz, o sangue da cruz, para poder realizar a redenção da humanidade. É como que se Deus não pudesse fazer nada em nosso favor antes do derramamento do sangue. Senão ele seria tido por injusto, arbitrário. Não precisa abrir mais só uma coisa, fala, aquele que requer o sangue. A Bíblia mostra esse Deus que requer, que exige, que quer ver o sangue. Todo sofrimento, aqueles brados da cruz, aquele corpo todo retorcido, deformado, quase sem sangue já, com câimbras, todo aquele sofrimento teve como autor o próprio Deus. Jesus passou tudo aquilo para Deus. Aquelas 6 horas na cruz foram cronometradas por Deus. Deus não via a hora de ver a obra da cruz terminar. Deus aguardava o próprio Filho dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você não faz ideia do quanto Deus ansiava por este momento. Tudo porque Ele te amou. Ele participou ativamente da cruz. Tudo que se relacionava à cruz, Deus Pai estava participando. Ele não estava longe ali. Claro que por 3 horas ele virou as costas para o Filho. No entanto, a Bíblia mostra que o Pai foi co-participante da crucificação. A cruz foi obra de Deus. Deus participou desta maravilhosa obra para nos salvar naquela cruz. 2 Coríntios 5,19. Algumas pessoas estão dispersas. Preste atenção nessa palavra, pode mudar a sua vida. 2 Coríntios 5,19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo naquela cruz. É por isso que eu passei a dizer que Deus é o Deus da cruz. O valor da cruz no meu coração aumentou. Deus sempre deu total importância a esta cruz que nós pregamos. Não é o pastor que fica só pregando a mensagem da cruz, é o próprio Deus. O soberano está intimamente ligado à cruz. É por isso que eu digo sempre que não existe salvação, não existe cristianismo, não existe evangelho sem cruz. Uma igreja que não prega a cruz não está pregando aquilo que está no coração de Deus.
Deus apostou tudo ali naquela cruz. E tem muita gente querendo inventar uma outra maneira de ir para o céu. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não há outra maneira de você ser salvo, senão pela sua inclusão na cruz, juntamente com Jesus. Jesus derramou seu sangue por nós, mas também para Deus. Por que vocês estão titubeando? Está claro isso ou não? Jesus derramou o seu precioso sangue para nós pecadores e também para Deus. Aquele sangue foi para Deus. Deus viu e Deus aceitou. Deus esperava, Deus recebeu. Deus precisava daquele sangue para poder concluir a obra da redenção. Deus nunca esteve alheio àquele sangue. O precioso sangue da cruz foi aguardado por milênios por Deus. Deus foi a pessoa que mais estava atento àquele sangue. Os fariseus nem ligaram, mas Deus queria ver aquele sangue. Você consegue chegar no coração de Deus? Esse aspecto da cruz é ensinado pelas Escrituras. Um escritor famoso chamado Irving Lutzer afirma que a principal razão da cruz não era nós, para nós, mas para Deus. A cruz foi levantada no Monte do Calvário especialmente para Deus. E quando eu conhecia pouco sobre a cruz, eu achava que era para mim. Mas quanto mais crucificado você é, você começa a enxergar que as coisas são para Deus. Deus levantou a cruz para si mesmo. É verdade que Deus derramou o seu sangue para nós por nós pecadores. Mas é muito mais verdade que Jesus derramou o seu sangue para Deus. É verdade que Jesus derramou o seu sangue para nós, mas é muito mais verdadeiro que foi para Deus. Seus últimos dias aqui na terra, Jesus, se você estudar bem os evangelhos, Jesus estava focado no Pai. Porque ele sabia que a cruz era do Pai. Pouco antes de morrer, ele já dizia pela fé: Pai, eu já terminei a tua obra. João 17, versículo 4. Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Jesus estava falando que ele já estaria terminando a obra da cruz nos seus últimos dias, mas ele estava já prestando contas ao Pai. A cruz que Jesus tomou foi por causa do Pai. O seu coração estava no Pai. Ele morreu naquela cruz pelo Pai, porque sabia que esta era a vontade do Pai para ele. Ele e o Pai estavam intimamente ligados à cruz. A cruz foi o cálice que o Pai havia dado a ele. João 18, 11.
Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Lá nos seus últimos dias, Pedro, eu vou para a cruz, porque a cruz foi o Pai que me deu. Por ele eu vou para a cruz, Pedro. Ao ir para a cruz, Jesus estava totalmente focado no Pai. Ele tomou a cruz por amor ao Pai, em obediência ao Pai, para agradar ao Pai. A cruz fazia o coração de Jesus palpitar pelo Pai. Tanto amor que ele tinha pelo Pai. Para Jesus, a principal razão da cruz era o Pai. A cruz é maravilhosa, porque seus efeitos na horizontal nos resolveu nosso problema do pecado. Mas quanto aos seus efeitos vertical, resolveu a justiça de Deus ao nos perdoar. Deus se tornou justo e justificador daqueles que creem, por causa do sangue da cruz. Sem esse sangue, ele não poderia justificar e nem ser justificador. Deus precisava do precioso sangue da cruz. No Egito, ali, antes do povo sair do Egito, Deus mandou os israelitas fazerem o quê? Passar o sangue nos umbrais das portas. Sim? Amém? Aquele sangue ficava visível do lado de fora. A Bíblia não fala, mas se os israelitas lá dentro das casas eram adúlteros, pecadores, roubadores, assassinos, não fala nada disso. Fala do sangue. E aquele sangue foi pintado nos umbrais das portas para quê? Para Deus, não para o povo. Deus precisava ver. Quando eu vir, passarei por cima. Não é isso que Êxodo fala? Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal das casas em que estiveres. Quando eu vir, quando eu olhar o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aquele sangue foi para Deus. O sangue não foi para os israelitas, foi para Deus. Não importava, era para Deus, ponto final. No último dia, a ira de Deus se desviará daqueles que foram banhados pelo sangue da cruz. O sangue da cruz é precioso, porque nos livra da ira vindoura. E também porque nos purifica de todo o pecado. 1 João 7. O precioso sangue da cruz foi a maneira de Jesus oferecer a Deus um sacrifício agradável, de aroma suave. Efésios 5, 2. Olha o coração de Jesus. O seu sangue derramado foi uma oferta para Deus, Pai. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como? Foi uma oferta para nós. Não foi para Deus. Vocês estão vendo? Bárbara, quantas nos Estados Unidos que uma pobre senhora que tinha um filho de 10 anos
ela foi trazida para o tribunal para ser julgada, porque ela roubou o pão para dar para o seu filho. E o juiz condenou essa mulher a pagar 10 dólares, porque ela havia roubado. Mas essa pobre senhora não tinha nada. Daí esse juiz, ele tirou a beca, aquela roupa de juiz, saiu da sua cadeira, foi ao lado daquela pobre senhora. Ele tirou do seu bolso, da sua cadeira, 10 dólares e colocou ali na mesa do juiz. Depois ele voltou, colocou outra vez a sua beca, sua roupa, sentou-se na sua cadeira de juiz, olhando para a senhora, disse: agora a senhora não deve mais nada, a senhora pode ir para casa. E foi isso, irmão Tiago, que Jesus fez. Ele deixou a sua mão, colocou o seu nosso lado, e com seu sangue, que era o preço do nosso pecado, Ele pagou. E agora, olhando para o céu, Ele diz para aqueles que creem naquilo que Ele fez no sangue da cruz, Ele diz: agora vocês não devem mais nada, podem ir para casa do Pai. Aleluia! Me alegro com o Senhor. Então, igreja, o precioso sangue da cruz foi para nós e foi para Deus também. Amém? Feche seus olhos. Se há algum motivo de agradecimento, é pelo sangue da cruz. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Vamos orar.